Então, já vamos começar. Vamos falar hoje. Já falamos sobre o jejum. Eu mandei o material para vocês. Eu vou mandar depois. Estou pensando em mandar tudo para vocês que fala sobre o jejum. Depois nós explicamos. Hoje vamos falar sobre condições para obrigatoriedade do jejum de Ramadã. Entendeu? Condições para a obrigatoriedade do jejum de Ramadã. A primeira condição, então, o Islã, então, não é obrigatório para o infiel, nem é válido para ele, porque sua adoração não é correta. A puberdade. Então, para explicar um pouquinho aqui sobre o Islã, alguns teólogos falaram que Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar também o infiel porque ele não estava fazendo as orações, por exemplo, os pilares do Islã, os pilares da fé e tudo. Porque tem alguns versículos no Corão Sagrado que fala Deus obrigou o Islã para todas as pessoas, para toda a comunidade, a humanidade, toda a humanidade. Ela disse no Corão Sagrado, quando colocou as pessoas incrédulas no fogo do inferno, nós perguntaram eles, por que vocês foram para o fogo do inferno? O que eles responderam? Os incrédulos responderam, nós não estávamos rezando. قالوا لم نكن من المصلين ما سلككم في سقر. Por que vocês foram para o fogo do inferno? ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. Responderam, nós não estávamos rezando. Então, também falou, ela disse, ولم نكن نطعم المسكين. E não estávamos fazendo doações ou alimentando os mesquinhos, as pessoas necessitadas. وكنا نخوض مع الخائضين. No mesmo tempo, estávamos brincando com as pessoas que estavam brincando nesta vida. Então, estavam aproveitando, como fala, a vida aqui, sem obedecer a Deus. Então, Deus aqui nesse versículo está falando que colocou eles no fogo do inferno, não só porque eles não são muçulmanos, também porque eles não estavam fazendo os pilares do Islã. Então, alguns teólogos falaram isso. O que significa isso? Por que nós entramos nesse assunto? Agora, estamos falando agora sobre condições para obrigatoriedade do jejum do Ramadã. Então, se uma pessoa não é fiel, não é muçulmana, visitou você na sua casa, então você é muçulmano, então durante o dia do Ramadã, então você não pode comer, você está de jejum, então você não come, não bebe, tudo, não faz aquelas coisas que quebram o jejum. Então, se visitou você, seu vizinho, por exemplo, não é muçulmano, então você pode dar suco para ele, por exemplo, você pode fazer chá para ele. Patrícia está falando que sim, mas presta atenção, Patrícia, não é assim, tá? Então, pode dar suco, pode dar comida para ele. Então, quem falou que Deus pediu das pessoas incrédulas para fazer os pilares do Islã antes, além de converter a religião, de falar ou acreditar em Deus único, falaram não pode. Porque falaram, então você está ajudando essa pessoa incrédula para desobedecer a Deus. Porque essa pessoa tem que obedecer a Deus. Então, quando você está oferecendo para ele comida ou bebida ou qualquer tipo de coisa durante o dia do jejum, então você está cometendo pecados. Então, estou falando para vocês porque vocês estão estudando. Isso não fala para todo mundo isso. Para estudar só. Então, mas na forma geral, a maioria dos teólogos falaram que pode dar para ele porque ele não é muçulmano. Ele não é muçulmano. Só para saber. Agora, uma outra coisa, as condições para obrigatoriedade do jejum, o Islã. A segunda, a puberdade. Então, não é obrigatório para um menino
que não atingiu a puberdade, mas o seu jejum é válido. Se tiver discernimento, e o seu tutor será recompensado por ensiná-lo. Então, a puberdade, antes da a puberdade, não é obrigatório. Então, para a puberdade, a puberdade tem sinais. A primeira coisa, não sei como falar em português exatamente, mas eu coloquei na tradutora, apareceu que sonho molhado. Quando a mulher, o homem, olha no sonho dele como sonho molhado, significa ele chegou para a puberdade. Então, essa é uma coisa. Outro sinal, quando o homem ou a mulher chegar para 14 ou 15 anos. Se chegaram para 15 anos, então tem que começar a fazer o jejum. 15 anos ou 14 anos. A terceira coisa, sinais da puberdade, aparecer o cabelinho essa na parte íntima do homem ou mulher. A quarta coisa, principalmente só para mulheres, como vocês sabem aqui, a menstruação. Quando chegar a menstruação, então significa a puberdade chegou, então essa pessoa essa mulher tem que começar a fazer as coisas obrigatórias no Islã. Falamos sobre os sinais da puberdade. O juízo, então não é obrigatório para o louco, e o seu jejum não é válido pela declaração do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. A caneta foi levantada a 3 tipos de pessoas. Então, a caneta foi levantada a 3 tipos de pessoas. Para aquele que se encontra a dormir até acordar, a criança até atingir a puberdade e ao louco até que tenha juízo. Narrado por Abu Dawud e Tirmizi, classificado por autêntico por Albani. Também, quarta coisa, a residência, al-iqama, a residência. Então, não é obrigatório para o viajante. Quinta coisa, a capacidade de jejuar. A capacidade de jejuar. Não é obrigatório para o doente. Como disse o Altíssimo, e quem de vos estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Al-Baqarah 185. A mulher deve estar livre da menstruação e do sangue pós-parto. A mulher menstruada e a mulher com sangue pós-parto não devem jejuar. Não faz parte das suas obrigações, pois é proibido para eles, pelo dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mulher, ao se encontrar no ciclo menstrual, não é impedida de concretizar o salah e concretizar o jejum, narrado por Bukhari. Devem ser repostos, como Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, disse, isso acontecia conosco, significando menstruação. Então, fomos ordenadas a repor os jejuns, mas não fomos ordenadas a repor as orações. Agora, então, desculpas que impedem o jejum, desculpas que permitem quebrar o jejum. Desculpas que impedem o jejum, como nós falamos agora, pós-parto ou menstruação, se seja uma parte no dia. Também desmaiar. A pessoa que desmaia o dia inteiro, mas se ele acordou durante o dia, ele tem que jejuar, continuar a jejuar até o final do dia. Desculpas que permitem quebrar o jejum, a doença que causa para a pessoa doente muito prejuízo, ou dor forte, muito forte, ou incomoda muito. Isso permite para ele quebrar o jejum. Mas se a doença
é muito forte e pode causar para a pessoa doente mais dor ou aumentar mais a doença, então ele tem que quebrar o jejum. Ele tem que quebrar o jejum. Isso é muito importante. Porque às vezes nós encontramos com algumas pessoas que estão doentes, eles preferem jejuar eles estão doentes, mas eles preferem jejuar e o jejum prejudica eles. Então é contra o Islã. Ele tem que quebrar, porque tem que cuidar para a sua saúde antes. A saúde antes de tudo. Se ele ficou sem saúde, ou ele ficou sem saúde, como vai jejuar depois? Ele está matando ele mesmo. Também a viagem longa. Viagem longa. A viagem longa, os teólogos falaram que é em cima de 83 quilômetros. Mas a viagem tem que ficar viagem permitida. Ou também tem que durar o dia todo de jejum. Mas se uma pessoa, por exemplo, acordou, qualquer pessoa de nós, acordou depois da oração do Fajr, oração antes ou depois de começar o jejum, ele tem que jejuar, porque ele não sabe da viagem. Então ele viajou na oração no meio-dia, oração do Dhuhr. Ele pode quebrar o jejum, não pode quebrar o jejum. Então, para quebrar o jejum, ele tem que sair antes da oração da aurora, oração do Fajr. Porque ele cria a viagem dele antes da obrigação do jejum. Mas se ele criou a viagem dele depois da obrigação de jejum, ainda ele não tem desculpa, porque ainda ele não viajou. Ele está em casa, está na cidade dele, então não viajou. Então não pode quebrar o jejum. Quando ele viaja antes da oração da aurora, pode quebrar, depois não. Então, por que nós falamos que? Porque Allah permitiu para a pessoa doente, a pessoa de viagem, a pessoa que faz viagem, quebrar o jejum. Allah disse isso no Corão Sagrado, na Surat Al-Baqarah, versículo 185. Também a pessoa que não consegue jejuar, a pessoa com uma idade avançada, pessoa velha, por exemplo, nossos pais, nossos avós, que não consegue jejuar. Então, o que ele faz? É permitido ele quebrar o jejum, ele quebra o jejum. Ou a pessoa que tem doença, e não tem doença que não tem cura. Doença que não tem cura. Então, a pessoa que chegou para uma idade avançada e não aguenta fazer o jejum, ou a pessoa que tem doença, que essa doença não tem cura dessa doença, pode quebrar o jejum. O que eles fazem? Eles depois fazem al-fidya, expiação do jejum. Fazem al-fidya depois. Fazem caridade para as pessoas necessitadas no lugar de quebrar o jejum. Porque Allah disse isso no Corão Sagrado, na Surat Al-Baqarah, versículo 184. Então, aqueles que Deus pediu deles para jejuar e não conseguem, então fazem o quê? Eles quebram o jejum e no lugar de quebrar o jejum, eles fazem al-fidya, doação. Como o imam, o filho Ibn Abbas disse, que Deus esteja satisfeito com ele, ele falou, a pessoa velha e a mulher velha, que não conseguem fazer o jejum, então eles quebram o jejum e fazem doações, fidya, para alimentar cada dia uma pessoa necessitada. As condições da obrigatoriedade do jejum para validar o jejum. Como tem alguns teólogos que colocam essas condições para validar, para deixar o jejum válido. Então colocam essas condições como condições da obrigatoriedade do jejum, na forma geral. O que são al-Islam, também a puberdade, também sem desculpas, sem desculpas, quase são a mesma coisa. Então chegamos agora para 19:33. Acabou a nossa aula agora. Falamos sobre. Vamos deixar outros. Depois eu vou mandar os material para vocês. Condições para a obrigatoriedade do jejum do Ramadã. Então vamos falar agora, deixar esse momento para suas atividades. Não, você tem algumas. Vocês não pediram vocês atividade. Outra turma. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Sharon, eu fiquei com uma dúvida em relação ao quebrar o jejum no meio do dia. Pode repetir ou explicar de novo?
Só pode quebrar o jejum se eu planejar minha viagem antes de Fajr? Sim. Se eu Agora, se acordei você acordou, por exemplo, sua viagem vai ficar no meio-dia. Por exemplo, na tarde, tá bom? 13 horas, tá bom? uhum, Então, você acordou na sua casa, ficou na sua casa. Então, agora, nesse momento, da oração da aurora, oração do Fajr, até, por exemplo, oração do meio-dia, você não está de viagem. Você ainda está em casa, ou está na sua cidade. Entendeu? sim. Então, não pode quebrar o jejum. Mas Mas se se eu você começar a viajou antes da oração do Fajr, pode quebrar o jejum. Mas ela então Entendeu? eu não entendi, porque se eu vou viajar no meio do dia, eu não posso quebrar a partir dali? Não, Não? Ah, não. tá. Porque você está de jejum, não pode quebrar o jejum. Agora, se alguns, alguns teólogos falaram depois da viagem, quando você viaja, fica na viagem, não na sua casa. Então, quando você sobe no avião para viajar, alguns falaram pode quebrar, mas a maioria falaram que não pode quebrar. Entendi, Você entendeu? entendi. Obrigada. Olha, essa uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não sabem. Agora, tem um dito para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala que na viagem não pode fazer o jejum. E ele falou também outro dito, ele falou que a pessoa que jejuou, a pessoa que quer viajar, ele pode jejuar e pode quebrar o jejum. Então essa, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, essa como jejum voluntário, isso é normal, jejum voluntário. Nós estamos falando sobre o jejum obrigatório. Jejum voluntário, você fica. A maioria das teorias falaram que pode quebrar o jejum voluntário, entendeu? Seja na viagem, seja na sua casa, na sua cidade. Estamos falando sobre exatamente o jejum obrigatório, o jejum do mês do Ramadã. Então, pode quebrar, então não pode quebrar, como a maioria dos teólogos falaram. Se você viaja depois, por exemplo, do meio-dia, ou viaja depois na tarde, na oração do Asr. Então, você passa o dia inteiro quase na sua casa, depois viaja depois da oração do Asr. Não pode quebrar o jejum. Entendeu? Entendi, agora entendi. Obrigada. De nada. Uhum. Salam alaikum, professor. Sheikh. Oh, desculpa, irmão, pode عليكم falar. السلام ورحمة الله وبركاته محمد ماذا؟ Chefe, eu sou o cavaleiro, vou deixar a irmã falar primeiro. الله أكبر الله أكبر. Obrigada. Salam alaikum, Sheikh. عليكم السلام. Ô, Quem Sheikh, está falando? é Patrícia. É. Ainda fiquei com uma dúvida. A gente pode ou não pode dar algo para quem não é muçulmano comer durante o Ramadã? Bom, aqui eu expliquei para você. Então, alguns teólogos falaram que não pode, mas na forma geral pode, porque a maioria falaram que pode. Ah, tá bom. Entendeu? Mas porque estou ensinando vocês alguns detalhes. Eu posso deixar de falar sobre isso, mas eu falei para vocês conhecer isso também. Ah, que é a divergência, né? Que tem alguns que falam que sim, outros não. Exatamente. Ah, ok. A maioria das pessoas não sabe, né? Falam, pode sim, pode na hora. Mas não, alguns falaram que não pode. Porque Allah pediu de toda a humanidade para adorar dele. Então, se a pessoa é infiel ou incrédula não adorou ele, é culpa dele. A culpa dele. Então, Deus pediu para ele adorar e fazer todas as adorações, os pilares, tudo, não só os pilares do Islã, os pilares da fé, tudo o que Deus ordenou no Corão Sagrado, o que Deus proibiu, tudo, ele tem que obedecer. Seria como a gente não come carne de porco, também não vai dar para outra pessoa quando ganha, assim, né? Essa com certeza não pode. Sim. Seja para a pessoa incrédula ou seja para qualquer pessoa, você não pode. Então não pode dar bebida alcoólica, não pode, com certeza. Comida de porco não pode, com certeza, 100%. Estamos falando sobre coisa lícita, não sobre coisa ilícita. Haram não pode para ninguém. Não, sim, mas a comida no mês de Ramadã, ela torna-se ilícita pra gente, né? Sim, ilícita. Mas estou falando sobre, como você perguntou, sobre porco. Porco não pode. Sim, tá bom. Ou bebida alcoólica não pode também. Sim, entendi. Obrigada. De nada. Pode falar, Muhammad. Salam alaikum, professor. Até, Patrícia, desculpa, eu não tinha visto a sua mãozinha levantada, por isso que eu comecei a falar junto aqui. Tá? Professor, minha dúvida era igual a dela, porque tem muitos filhos de libanês e tal, que tem restaurante, tem lanchonete de esfirra, de quibe.
Aqui mesmo tem alguns familiares aqui que tem, né? Eu fiquei nessa dúvida sobre durante o Ramadã como faria. Mas o senhor já respondeu. Entendi. Então a resposta Obrigado. chegou. Obrigado. Alhamdulillah. Porque A outra as pessoas dúvida... que têm restaurante aqui em São Paulo, por exemplo, o trabalho deles não é restaurante. Então eles podem fazer ou não? Podem fazer. A outra dúvida, o senhor é de onde, professor? Eu sou do Líbano, da cidade do Kfar Zabad, Al-Biqa. Aí mora no Zahle. Brasil? Então, moro em São Paulo aqui. Ah, São Paulo. Moro em São Paulo, na Mesquita Brasil. Mesquita Brasil. Tá bom, Eu chefe. sou representante de Dar al-Fatwa libanesa no Brasil e na América Latina. Nós temos também, sou professor também do curso árabe, aqui na Mesquita nós estamos fazendo, não sei se tem alguém de vocês comigo no curso, não. Estamos fazendo curso árabe, para quem quer participar também pode participar no curso árabe. Mas fazem online, professor? Online? Presencial Online e online, mas a maioria é online. Ah, vou procurar saber. Se eu puder mandar o link pra gente verificar, mas é da Mesquita Brasil, né? Como se inscrever? Quem Ramon? Eu acho. Nós temos grupo aqui no WhatsApp. Eu não sei se temos grupo, não temos grupo aqui no WhatsApp. Tem um grupo da turma, professor. Tem um grupo Patrícia que é é de todos os coordenadora do alunos. E Patrícia, você é coordenadora do grupo? Não, é a Patrícia Oliveira, a esposa do Che Rodrigues. Cadê ela? Não, ela não está viajando. Mas tem aqui a professora Silvia. Representação. A professora Silvia está conosco? Isso, sim. Então, é o nosso grupo de alunos, né? Todo mundo está lá. Se precisar postar alguma coisa, a gente posta por ali, resolver alguma situação por ali. Se o senhor mandar o link para a gente da inscrição, certamente muita gente vai se apropriar disso e vai fazer o curso de aprender o árabe. Alguém perguntou, chefe, se é gratuito ou se é pago. Não é gratuito. Pago R$500 por 3 meses, uma aula por semana. Ótimo. Uma aula por semana, aula presencial, agora online, quase 1 hora e 45 minutos. Por 3 meses. Só Então, leitura, professor? Não, aprende tudo. Leitura, depende do nível de cada pessoa. Tem nível iniciante, nível intermediário, avançado. Iniciante mais 1. Então, estamos ensinando as letras, escrever e ler. Exatamente, ler e escrever os dois. Depois, quando você escreve, começa a escrever e ler, depois fica no nível intermediário, depois no nível avançado para conversar, analisar os textos, tudo. Mas passo a passo. Mas tem tudo, entendeu? Então, vou colocar o link ao Silvio, vou mandar para você, você manda, porque eu não sei o grupo ainda. Tenho bastante grupos que tanto muitas aulas online, eu fico confundido às vezes. Não tem problema, pode mandar que eu compartilho com todos aqui. Entendi. Obrigada. De nada. O que agora, professor, você vai passar alguma atividade? Você vai passar alguma atividade? A sua atividade, estudar o que eu te dei hoje. Entendeu? Você entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Vou mandar o material para vocês, tá bom? Tá bom.